Agora chegou, vamos ver se dá certo. Ó. Oi, eu estou acessando pelo celular. Ah, Eu não sei se o notebook tem algum problema, sei lá. Alô, pessoal. oi! Não quer falar comigo, não, é? Pois é, tá vendo só? Eu Eu não não sei, entendi direito. eu não Nunca sei tinha por visto que isso acontecer, não. o computador não vai. Ok, tô aqui, gente. Olá. Ah, você estava pelo computador? Eu tava, mas no Eu computador acho não que eu. vai. A Eu live acho não que vai. não. Mas Eu tava, acho que tava ao não. vivo, vai tudo. Mas realmente não tinha essa janela da solicitação. Eu falei, no computador Tá vai vendo? melhor, né? Porque a tela é maior e tal. Mas enfim. Ah, mas aí a gente não consegue conversar. Tá todo mundo ouvindo a gente aí? Ah, Responde aí, pessoal. Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo ai, ai. musiquinha? Você tá me vendo bem, Geraldo? Eu Tá? tô. Olha, Apareceu a apareceu a Margarida, Margarida. tá vendo? Deixa o Gente, pessoal olha, chegar pra gente começar a conversar. a ignorância é uma coisa complicada, né? Tem que ir aprendendo toda hora. É, eu tava achando estranho, né? Tava lá, não pode, não pode. É, mas eu não Achando entendi estranho. por quê. Porque, sei lá, eu achei que podia fazer também, né? Deve poder, né? Enfim, vamos ver. Eu tentei antes, né? Que eu não sou besta. Antes Hum. de ontem, eu fui olhar se poderia. Aí fiquei tentando, tentando, não vi. Oi, mestre. Tentando, tentando, não conseguia. Eu digo, olha, não vou fazer pelo notebook, não, vou fazer pelo celular mesmo, porque aí o celular eu sei que funciona, o notebook eu não estou sabendo fazer. Então foi É, isso. então foi E isso. eu vi outras pessoas também aí que não podem participar. Deve ser o mesmo caso. É, que eles, a gente devia ter, deve estar tudo no notebook. Aham. Mas se eles estão no note, eles estão te ouvindo. Dá para ouvir você. Não, nos ouve e nos vê. Não tem problema. Só não podem participar. Ah, é? Aham. E aí, como é que tá Salvador? Então, Olha lá. tudo bem. Ah, Salvador hoje está nublado, chovendo Hum, pouco e não hum, fazendo frio. Sabe que aqui não faz frio, né? Não faz é, frio. essa E o terra. clima aí, como é que tá? Aqui tá agradável agora. Não fez calor, o céu tá limpo, só que tá seco, né, Ah, gente? Quem tá aqui em São Paulo sabe que tá seco, né? A pele, fica tudo, garganta, nariz, olhos. Mas enfim, é uma beber perversa, muita viu? água. É, ela é uma perversa. Uma perversa. Hoje Vamos, foi, hoje falaram muito de perverso. Eu fiquei de cá só ouvindo. Vamos mas lá. vamos lá, Geraldo. Jeane Cook por Jeane Cook. Quem é Jeane Cook? Se apresenta para esse povo aí, vai. Bom, muitos já me conhecem, que eu estou vendo aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Eu sou filha de chineses, mas nascida aqui no Brasil, né? Meu pai e a minha mãe eram da China, separados, encontraram-se no Brasil, e aí eu cresci em determinado momento. Ainda bem. Então, fui crescendo e tudo mais, me formei em educação física, fiz educação física, vou me entregar agora em 80, e desde lá eu venho fazendo aquelas coisas que a gente faz em educação física, né? Dei aula em escola, dei aula em academia e tudo mais. E hoje eu estou por um acaso, né? Já conto. Tá falhando o seu áudio, eu não tô te ouvindo direito. E agora? Tá? Não, eu tô. Dá para ouvir aí, some, volta, some, volta. Ah, bom, Continue. repetindo um pouquinho, né? Eu me formei, fui trabalhar em academia, em escola, claro, dei algumas aulas particulares. Se começar a falhar, você me fala, Geraldo. Claro, claro. E aí eu acabei que
Entrei nessa área das práticas corporais chinesas, porque Uhum. tá aqui meu celular, talvez seja. O som está falhando? O pessoal está dizendo que o som está falhando. É, mas aí melhorou. Vamos torcer para melhorar. Eu estou pertinho do repetidor aqui, devia estar legal, né? Uhum. E daí entrei nessa área das práticas corporais chinesas e estou trabalhando desde o ano 1900 e pouco, sabe? 1900 e pouco, não, né? 1990, década de Como? 90. Eu sou assim, conservada, mas nem tanto. É muito Estou ticum. nessa. Hã? É o É muito Ticum, né? ticum. Estou então trabalhando nessa área até hoje, né? Hoje praticamente eu faço isso, dou algumas aulas de ginásticas convencionais, mas sempre tenho os fundamentos da prática chinesa e estou aqui, né? Eu sou mãe de 2 filhas e avó de 2 netas, né? A Coisa linda. Antônia, a Teresa, que são filhas da Carolina, que é a minha filha mais velha, e a Kátia, que é a minha filha mais nova, que não tem uma Você, delas, claro, não seguiram a carreira. isso aí é uma coisa que a gente pode conversar, porque eu conheço alguns praticantes de artes marciais e os filhos não fazem artes marciais, né? Não seguem, não nem treinam nada. É um negócio impressionante. E isso Uhum. acontece não é só com a gente, não, com muita gente, viu? O Com pessoal muita não quer. gente. Ô, Geraldo, estão sugerindo que eu use um fone. Vamos ver se melhora? Vamos. Vou lá Eu pegar tô um. de fone. Você está de Ó, vai fone? lá, a gente Vou lá. espera. Enquanto eu vou ativando aqui, a gente pode ir tentando conversar, né? E Uhum. vocês vão falando se tá, sabe como é que é, né? Essas tecnologias, como eu falei algumas vezes na minha aula, eu sou migrante, né? Eu não nasci com isso. Nós, né? Nós. Eu relutei. Agora para mim sumiu. Vamos ver ela volta. Assim que acabar, eu salvo ela. E agora, Voltou. melhorou? Voltou? Tá, vamos lá? Pronto. Será que melhorou? Para mim tá bom, né? O pessoal vai falando aí. Qualquer Tá, coisa eles falam aí, reclamam aí, a gente dá um jeito. tá bom. Sim, você disse que na década de 90 começou as artes marciais, né? As práticas corporais. Como aconteceu isso? Você passou a gostar? O É, sangue bateu? na O sangue verdade não é bem puxou? isso. Ah. Não, não é bem isso, não. Eu, desde pequena, desde criança, eu sempre. Ó, estão dizendo que melhorou o som, Geraldo. Tá Desde vendo? pequena eu sempre trabalhei corpo. Eu comecei com balé, né? O balé na Hum. escola, tipo assim, quando você é criança mesmo. Aí a minha professora de balé achou que eu tinha muito jeito para isso e queria me encaminhar para uma linha mais profissional. Naquela época as coisas eram meio complicadas, meio diferentes, então a minha mãe não quis que eu saísse, né, de São Paulo, do Brasil, Aham. para estudar. Tá bom, então eu, por rebeldia, fui jogar basquete e treinar atletismo, né? No basquete, eu treinei uma época no São Paulo, isso era o quê? Tinha uns 10, 11 anos, acho. E aí competi pelo São Paulo e tudo, e no atletismo eu treinei no Clube Pinheiros naquela época. Ainda não tinha nem pista, a pista era de carvão, né? Aquela pista de carvão. Aquele salto em altura era um colchão de areia, não era aqueles colchões maravilhosos que tem. A tecnologia é maravilhosa.
Maravilhosa. Na época, naqueles pregões daquele tamanho, assim, da sapatilha. Mas, enfim, eu fui trabalhando com o corpo. Aham. E aí, quando eu já estava lá com meus 15, 16 anos, eu entrei numa escola de balé de novo, parei de jogar basquete, parei de fazer atletismo, e eu falei, não, vou fazer balé moderno, porque é legal e tal, jazz. E no fim, a escola me convidou para dar aula, mas até aí eu não estava na faculdade nem nada. Nesse meio Aham. tempo, eu entrei na faculdade e fui fazer educação física. Mas lá pela essa época, que eu estava muito, segundo a minha mãe, muito doidona, ela falou, Jane, minha mãe é chinesa, né? Aham. Vamos fazer tai chi porque acalma, né? Tai chi é legal. Tem uma professora que veio da China e ela Olha só. está dando aula na casa da sua tia. Vamos lá, parece balé, né? Eu falei, bom, então, se parece balé, vamos lá fazer. Quando eu cheguei lá, era uma senhora assim, com aqueles cabelos assim, laqueados, sabe? Umas sobrancelhas com um risco assim, aquele lápis bem forte, umas unhas vermelhas desse tamanho, assim, cheia de pulseiras penduricalhas e tal. Mas ela fazia realmente o tai chi, então eu fui Aham. aprendendo e tal, mas eu não quis. Falei, não, Nem. isso aí não é muito. Vou jogar bola, vou fazer qualquer outra coisa. Aí, quando eu fui lá para os meus 14, 15 anos, a Maria Luciali, para quem conhece, ela é minha prima de segundo grau, é prima irmã da minha mãe. E ela falou assim, olha, Jane, vamos lá aprender Tai Chi Chuan, que é legal, lá na igreja chinesa, porque aqui em São Paulo tem uma igreja chinesa, e os chineses todos vêm primeiro procurar apoio na igreja. Aham. Sim. Lá na igreja. Aí fui lá, era um mestre, ele ia fazendo, eu ia copiando, eu tinha uma facilidade para isso, aprendi até um pouco de Tai Chi espada. Eu falei, gente, isso aqui não é para mim, eu quero dançar, quero badalar, né? E saí fora. E nisso eu entrei em educação física. Educação física, a faculdade naquela época era uma faculdade super intensa. Tinha 3 anos de período integral. Começava às 6h15 da manhã e terminava às 18 horas. Era assim, era super integral, mas a gente fazia em três Nossa. anos. Então era muito pauleira. Né? Ah, bom, e ali para mim estava bom. Por quê? Porque a gente faz atletismo, joga bola. Tudo bem que estudava anatomia. Naquela época, a anatomia ainda era com corpo humano mesmo, né? Era com cadáver. E foi muito bom no fim. Para mim, foi muito bom no Sim, fim. sim. Eu realmente vi a coisa como era mesmo. E saía da piscina, ia para a pista, da pista ia para a quadra, da quadra ia para a Que sala de aula. correria. Dormia, né? Na aula teórica, todo mundo dormia, porque era a aula do mundo todo. E no último, como foi em 3 anos, então eu entrei em 78 e em 80 estava formada. Né? Nisso eu já estava dando aula nessa academia de dança, de balé, então eu fiquei nesse meio tempo. E aí a Lúcia falou assim, eu me formei em 80, né? Em 80 e pouco, eu não sei dizer bem a data, ela pegou e foi para a China. Porque a Lúcia nisso, ela entrou fundo no Tai Chi. O mestre Pailin, para quem conhece, né, um mestre famoso aqui em São Paulo, falecido, ele chegou aqui e não sabia nada, não falava português, e aí ele pegou e a Lúcia começou a assessorar ele. E ele tomou ela como uma discípula mesmo, assim, foi ensinando para ela Uhum. tudo, e ela foi dando uma força e tal. E ela foi se aprofundando nisso, e ela falou, vou para a China agora. Naquela época, ir para a China não era essa facilidade que é Nossa. hoje, né? Nossa. Ave Maria. Ave Maria, era Ave Maria, né? Estava acabando de abrir. Aí ela foi para a China e falou, eu vou estudar Tai Chi lá. Ela foi, em 80, lá para 85,
acho que era 85, 86. Ela voltou, eu aqui, dando aula na escola, fazendo ginástica. Jane, descobri um negócio lá na China chamado Liancun. Tem tudo a ver com educação física. E tem mesmo, né? Tem Você mesmo. vai gostar. Eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda para a gente difundir esse Liancun aqui. Eu fiz assim, né? Aham. Ok. Vamos ver. Aham. E eu fugindo das práticas chinesas e elas correndo atrás de mim. Aí eu falei, bom, ok, peraí que eu vou mostrar para você. Aqui ficou mostrando e tal, eu achei aquilo muito bobo, né? Eu falei, que porcaria. Aí eu falei, bom, tá bom. Mas naquela época eu tinha saído da escola e eu estava só dando aulas particulares. Eu falei, bom, eu estou com tempo livre, estou com disponibilidade de tempo, vamos lá, né? Aí eu fui, comecei a trabalhar com Liancun. E aí, claro, né? Nisso eu já tinha trabalhado um pouco com Tai Chi, com a Lúcia ali mesmo, mas para mim não era ainda o que eu achava Sim, legal, né? Até sim. porque Sim. eu estava ainda do outro lado, assim, do lado Mais mais movimento, ocidental mais ainda. ação. Também porque negava um pouco, né? Por um negacionismo da cultura. Porque, assim, quando eu Sim. era criança, eu sofri muita discriminação. Porque tinha o olho puxado, falava diferente, comia coisas diferentes, né? A minha avó tinha aquele pé pequenininho, amassadinho, assim, e as pessoas, meus amigos gozavam, e eu não gostava. Tanto eu como meus irmãos, então a gente sofreu muito essa discriminação. Mas, no fim, as práticas vieram correndo atrás de mim. Como eu falo, eu fiquei correndo delas, mas elas vieram correndo atrás de mim. Correram Teve mais um rápido que astrólogo lá. você. Nossa. Não. Me alcançaram, vamos dizer assim, né? Tomou a frente, abraçou, pronto, volta, não tem jeito mais. E aí eu fui assumindo isso por conta mesmo vou dizer assim, do destino, né? Do meu destino, né? E Sim, hoje eu praticamente só faço isso, claro. E tudo que eu faço, mesmo quando eu dou as minhas aulas de ginástica comum, tradicionais, tudo é permeado pelos princípios das sim, práticas sim. corporais chinesas, que são fundamentadas na filosofia chinesa, claro, né? Do taoísmo e da medicina tradicional chinesa. Então, tinha que ser mesmo, Fabi. Eu estou lendo aqui os comentários. Tinha E que aí ser, eu não tinha ia. jeito. Aí eu tinha uma época, todo mundo teve uma época, e eu acho que você está meio piradão, né? Aí você vai para terapia, vai para mulher lá, cigana, que lê as cartas, né? E eu fui com um astrólogo. Mas esse astrólogo chamava-se Amélio. Ele leu meu mapa e foi contando umas coisas muito esquisitas, né? E eu fui ficando arrepiada. Uma delas ele falou assim, Jane, você sabe disso? Nas vidas passadas, eu já não acreditava muito em vidas passadas. Não, em vidas passadas. Não é que você não foi por maldade, mas você conhecia coisas que você não passou para as outras pessoas. Por exemplo, eu estou gripado. O Amélio está gripado. Deixa eu dar uma dica para ele, como é que ele pode Aham. curar essa gripe. Tá? Ele falou que eu sabia, mas também não falava. Não ensinava ninguém. Ele falou, não é à toa que você veio para ser professora. Então ele falou assim, o arquétipo de professor no seu mapa é muito forte. Aí eu já fiquei arrepiada. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu queria ser empresária, ganhar muito dinheiro, né? Porque meu pai era comerciante. Meu pai era comerciante, eu tinha uma influência muito grande dele, assim, não, porque a gente tem que fazer negócio, tem que fazer negócio. E daí ele virou para mim num determinado momento e falou assim, olha,
tudo que é seu será seu, mesmo que você não queira, que você queira jogar fora. Se você nasceu para ser bananeira, você vai ser uma bananeira. Você pode ser uma boa bananeira ou uma péssima bananeira, mas você vai ser bananeira. Você não pode querer ser uma macieira, porque você é uma bananeira. Bom, eu fiquei ruminando esse negócio até hoje, né? Isso aqui foi em 1900, sei lá, 1900 ainda. E eu fiquei, sabe, mastigando isso o tempo inteiro, até que realmente eu assumi esse papel. E hoje eu faço esse trabalho que vocês, muitos de vocês que estão aí, me seguem, né, e acham que é diferenciado. Eu acho que justamente por isso, porque eu fui misturando esse Sim, conhecimento que eu sim. tive do trabalho corporal ocidental com as minhas origens ancestrais. E aqui estou eu, meio chinesa, né? Meio brasileira, meio sei lá o quê. Graças a Deus, foi muito bom pra gente que você fosse bem persistente e que as práticas te pegassem de jeito. Me diz uma As coisa, práticas Jane. foram persistentes, eu não. Muito, muito. Fale, Como é diga. que foi a questão do autocuidado? Quando você pensou assim, bom, eu vou criar a situação de uma forma que eu possa misturar, como você falou agora, acabou de dizer, a parte ocidental com a parte oriental. Quando foi que veio essa sacada? Então, isso começou quando eu fui me aprofundando nas práticas chinesas e eu fui percebendo, assim, sutilmente, até porque eu convivi muito com os chineses quando eu era mais criança, né? Frequentava muito. Fui percebendo que o chinês, ele era meio dissimulado, sabe? E que às vezes ele falava coisas Que ele não que, fazia. que eles não me ouçam, né? Meu pai, então que às vezes eles falavam umas coisas que eu falei assim, ele não sabe o que ele está falando. E eu tive um mestre que ele me ensinava o Tai Chi marcial, aprendi o Tai Chi marcial com ele. Muito legal e tal, o Tai Chi marcial, mas eu perguntava para ele, mas por que isso? E ele falou, Tai porque Chi é assim marcial. mesmo. Porque é assim mesmo. Ah, mas se eu fizer assim, também pode, também pode. Não, como assim? Assim mesmo também pode, não me responde nada, né? Uhum. Então, nessa época, nessa piração toda que eu estava, né, nessa busca toda que eu estava, Aí tá travando. Justo agora. Não pode travar, não pode, não pode. Destrava. Gente, aqui travou para mim, viu? Não sei vocês aí não, mas para mim travou. Pois é, olha só. Volta. Vamos ver se ela volta aí. Ver o que aconteceu. Tá tão legal. História muito boa. Vocês vão conhecer quem é essa figuraça. Essa professora é demais. Ela é encantadora, sabe? Encantadora. Para quem não conhece, as aulas dela são quarta, sábado e domingo, gratuitas também. Quarta-feira, 9 da manhã, sábado e domingo, 10 da manhã. Maravilha, é um espetáculo. Ela vai entrar. Ó, Valéria, ela por enquanto só contou a história dela, né? De quando ela, ainda criança, que fazia balé, eu também acho, filha. Fazia balé, fazia atletismo, e nunca tinha nada muito a ver com. Tomara que no celular não tenha descarregado a bateria, né? Com o Tai Chi, e aí em algum momento a mãe, quando viu que ela estava demais, muito acelerada, resolveu levar ela para. Tinha uma professora de Tai Chi na casa da tia dela, ela foi, mas não gostava muito. E aí foi contando a história a partir disso, né? Desse primeiro contato com o Tai Chi,
de ter largado de novo, de fazer balé, de ir para a faculdade, de estudar educação física, e por intermédio da Lúcia Lee, ela ter outro contato. Lúcia Lee viajou para a China, voltou 5 anos depois Mas eu vou deixar gravado, tá? Eu vou deixar gravado. Ela faz as aulas no Facebook dela. Autocuidado, Jeane Cook. É fantástico. Eu vou divulgar, tá? É maravilhoso. É maravilhoso. Vamos ver aqui. Eu acho que ela voltou aqui. Pronto. E aí ela começou a fazer o Lian Kun meio que sem querer, mas ainda não foi dessa vez. E o restante, vamos ver se agora funciona. Travou desde o início. Será que São Paulo a conexão tá ruim? Porque aqui tá ótimo. O pessoal de Salvador tá tendo problema aí, não? Tá me abandonando, achando que sozinho? Que internet é essa aí? E aí, melhorou? Balança o corpo, nada ainda. Travado. Ei! Oi, e agora? Agora tá beleza. Se continuar assim, tá ótimo. Vamos ver, né? Por que será que saiu, né? Não sei. Mas então, continua pra gente. A questão do autocuidado. Quando foi que começou o autocuidado? Você estava falando do mestre chinês que falava tal, dava aula de marcial, e aí travou. Tá, então eu fui pesquisando outras técnicas, né? Todas essas de corpo e tal. E eu fui percebendo que as pessoas que trabalhavam com qualquer técnica, ela, na verdade, não sabia direito o que elas estavam falando. Elas estavam repetindo uma coisa que elas escutaram, e principalmente das técnicas estrangeiras, né? No caso, as chinesas. Como uma coisa importada, o pessoal só estava repetindo aquilo que eles estavam ouvindo, mas eles não sabiam os fundamentos. Até porque os próprios mestres, como esse meu aí, que eu gostava muito dele, mas ele assim, não respondia. Então a gente não sabia. Aí eu comecei a ver que, por exemplo, dentro dos meus alunos, tinha um lá que aparecia e falava: professor, eu quero fazer tai chi. Só que é o seguinte, o cara, ele ficava muito nervoso quando ele fazia tai chi. Ele era muito devagar. Aí eu falei assim: olha, vai fazer outra coisa, porque o tai chi não é bom para você nesse momento. Quer dizer, não foi bem assim que eu falei, né? De maneira mais delicada. Vai correr, vai jogar futebol, né? Vai dançar, porque o tai chi nesse momento eu acho que não é apropriado para você. Então eu comecei a perceber que naquela época estava um tal de autoconhecimento, autoajuda, né? E as pessoas só estavam buscando as respostas fora delas. Sim. Eu falei: gente, não é assim. Foi aí que eu criei esse conceito do autocuidado. Eu falei: olha, Maravilha. Primeiro se perceber, né? Depois que eu me perceber, eu vou procurar as ferramentas que tem e ver qual que é aquela que casa melhor comigo. Por quê? Depende de cada um, né? Depende da cultura, do caráter, dos valores que ele tem. E que a gente não pode se responsabilizar, ou melhor, a gente não pode ficar esperando que alguém de fora fique falando para você: olha, pois é, você faça isso, o médico fala aquilo, o governador fala aquilo outro, né? Se aquilo não ecoa em você. Então, ninguém pode entrar dentro de você, no seu corpo, na sua alma, e saber o que você está sentindo. Até porque a gente mente pra caramba. Né? Você vai no médico, o médico fala: o que você está sentindo? Ah, não, doutor, eu estou bem. Tá horrível, né? Tá péssimo. Quando você vai num psiquiatra, então... não tem problema. Não tem problema. Eu não sei por que mandaram eu ir no psiquiatra, né? Porque a gente fica nessa defensiva de manter uma imagem que a sociedade de consumo hoje, ela te propõe, né? Difícil você ser honesto com você mesmo e ser sincero com você mesmo. Então, pelo menos o autocuidado, eu falo assim: olha, você não precisa contar para ninguém.
você para, se perceba e vê aquilo que fica melhor para você. Por quê? A partir do momento que eu escolho, eu tenho que me responsabilizar pela escolha que eu Sim, fiz. Então, eu não posso sim, isso jogar a mesmo. culpa. Foi o Geraldo que mandou eu fazer aquilo, agora eu estou toda travada. Não, eu escolhi fazer uma determinada prática, então, se eu escolhi errado, porque eu não me percebi, eu sou responsável, não é o Geraldo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ser livre, e é como eu coloco no meu conceito, né? Você tem que ser livre nas escolhas que você faz e responsável por essas escolhas e pelas consequências dela, né? Sejam elas boas ou ruins. Ou E não foi tão nesse boas. momento que eu fui juntando os conceitos da educação física, né, com a prática chinesa, e fui fundamentando numa linguagem ocidental aquilo que é oriental, porque eu tenho essa Sim. vantagem, que eu sou chinesa, sou filha de chinês, e, ao mesmo tempo, nascida aqui e crescida aqui, né? Então, é assim que a gente trabalha o autocuidado. Maravilhoso. Autocuidado, as pessoas precisam conhecer, porque é algo que realmente mexe contigo e vem de dentro para fora. É você quem busca a melhora, né? Quem busca esse cuidado com o seu corpo. E o melhor de tudo é que você vai fazendo e vai sentindo o resultado na hora, né? Você vai trabalhando o seu corpo e vai sentindo o resultado. E isso é fantástico. O que me encanta no Tai Chi é isso, nos ticuns, é você fazendo movimentos e você começa a sentir aquela energia permeando. Isso é fantástico. Tá? E aí sim, você vai buscar mais vezes, vai buscar a filosofia. Enfim, hoje é tudo muito mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Pelo que você me fala e nos fala, foi muito difícil nessa época, né? Enquanto as pessoas, esses mestres que tinham nessa época, que só repetiam o que lá sabiam, sem saber o que estava falando, para você aprender era muito difícil. O nosso mestre fala que para ter uma música tinha que pegar um cassete que veio da China e tal, era muito difícil. Hoje você pega, quer ouvir o quê? Né? E aí bota. Pronto. Hoje você tem música, você tem videoaula, você tem vários livros aí que você pode. Hoje é tudo muito mais fácil. Então, assim, muito Com obrigado, certeza. né, por todo esse trabalho que você teve e parabéns por ter continuado. Fantástico, né? Maravilhoso. Nos conta, Jeane, quando você começou esse trabalho, aí começou o autocuidado, e quando você foi para a China? Então, aí assim, em 2009, veio uma equipe da China, da Universidade de... Como que a gente Todo fala? De artista Comércio marcial quer Exterior. ir para a China, né? É um negócio. Todo mundo quer Eu conhecer não a China. queria muito. Eu queria demais, nossa. Eu realmente, assim, por conta dessa discriminação toda que eu sofri, e Uhum. porque eu conhecia muitos Isso não chineses na passou, China, não? agora, Aham. para ser sincera, um pouco, meio a meio. Aff. Depois que eu fui para a China, porque assim, eu acho que eu conheci um lado do chinês muito lá dentro, sabe? Não essa coisa maravilhosa. Eu Sim, conheci o lado sim. prático do chinês, né? Porque meu pai era comerciante. Você imagina, um comerciante, ele não pode ser muito poético, né? Ele quer fazer o negócio dele. Por isso que a China é essa Resultado. potência econômica que ela é. Buscando resultados. Resultado, exatamente. Isso, não importa se você vai prender um monte de gente, se vai matar um monte de gente, né? Eles querem se desenvolver. Não, eu conto isso, então, eu fico até meio assim, mas eu conto isso porque aí, quando eu fui para a China em 2009, veio uma universidade do comércio exterior lá de Pequim fazer um convite para brasileiros, porque nessa época eles estavam fazendo essa ligação, né? Para fazer cursos para passar um mês de julho para aprender um pouco de comércio exterior. Então, eles iam dar um curso lá de comércio exterior e, claro, de mandarim. A Carol, minha filha, ela é historiadora.
né? Nessa época, ela tinha um namorado chamado Davi, que é fissurado, não é chinês, mas era fissurado por Tai Chi, tudo, queria aprender as coisas. Aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou. A Carol sempre fica atrás de mim, assim, me empurrando. Mãe, vai você também. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido para fora, fiquei morrendo. Logo a primeira viagem para a China? De cara, assim. Não é que eu fui para a Argentina, os Estados Unidos, não, eu já atravessei o mundo e fui para outro lado. Aí, como o Davi ia junto, eu falei, então eu vou, né? Eu tinha dinheiro, claro que eu não ia trabalhar com comércio exterior, mas assim, meu pai era um comerciante, então eu falei, eu vou, né? Mas o que me moveu mesmo, e ela ainda falou assim, vai ter aula de Tai Chi lá, olha aqui no currículo e tal, na programação. Tá bom. Aí o que aconteceu? Eu lembro quando eu era criança, quando eu sofri essa discriminação toda, eu às vezes sonhava que eu acordava num lugar onde todo mundo falava chinês. E ficava feliz, né? Eu falei, eu vou lá, para ver se eu vou descer num lugar onde todo mundo fala chinês. Bom, eu fui, mas no dia da viagem eu passei tão mal, gente, de nervoso. Primeiro que eu nunca tinha viajado de avião, quer dizer, o máximo que eu tinha ido até o Rio uma vez só, quer dizer, de avião até a China. E depois que a expectativa, mês fora, sabe? Uma coisa meio... Aí chegou o pai do Davi, o Cal, não sei nem se o Cal está ouvindo, vai pro útero, né? Eu falei, tô ferrada, vai voltar pro útero. Buscar suas raízes. Nossa, e aí quando eu desci no aeroporto, todo mundo de olho puxado, todo mundo falando chinês. Tô em casa. Uma emoção. Quando eu passei na imigração, né, assim, quando você está entrando, né, que você tem que mostrar o passaporte, tudo, a moça, eu falando em chinês com ela falou assim, olha, como seu chinês é bom, o meu chinês mandarim, porque tem muito cantonês, que fala com sotaque, né, as minorias. Nossa, aí eu... aí foi. Que maravilha, foi, né? Que maravilha. E eu fiquei um mês lá, né, me integrando mesmo com o público, e foi lá nessa época que eu aprendi o Ticum da Garça. Né? E que eu fiquei procurando ali alguma coisa, alguém fazendo, eu vi lá dois senhores e uma senhorinha fazendo aquelas coisas e tal. Aí fui lá falar com eles, vocês não podem me ensinar essa? Posso fazer com vocês? Um olhou para a cara do outro. Você vê como o pensamento do chinês é diferente. Assim. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, olha, amanhã você volta, que a gente vai ver se você pode fazer. Ele era o faxineiro da lanchonete e ela era a lavadeira das tigelas, lá da lanchonete da universidade, o CRUSP, o nosso CRUSP aqui da USP, né? Restaurante universitário. E daí eu voltei no dia seguinte e eles falam, olha como é que é. Nós falamos com o nosso professor da nossa casa, lá nos Cafundó do Juda, que não era em Pequim, e ele autorizou você a aprender e você a ensinar depois no Brasil, quando você voltar. Tá vendo? Eles foram pedir permissão para o professor, para ver se eles podiam me ensinar. Imagina se aqui a gente faz isso. Aqui você olha um cara, você pega um vídeo e você se apropria da técnica dele. Né? Aqui você pega o avião em Salvador, vai para São Paulo, invade o SESI lá, entra na sala da professora. Professora, eu posso fazer? Pode. Aí a professora me ajuda, ensina e pronto. E você faz um cursinho de fim de semana, né? E vai lá e começa a dar aula. E ainda se apropria da... e vira mestre. Vira mestre. Opa, vira mestre. E aí foi aprender...
Aí eu aprendi, aí eles escreveram para mim, né? Lá ninguém é analfabeto, alfabetizado, mas tinha algumas palavras que eu falei, ai, Jane, isso aqui eu não sei escrever, porque eram palavras mais elaboradas. E depois eles se prontificaram a filmar para que eu tivesse o filme para eu poder fazer, né, para poder treinar. Agora, uma curiosidade sobre isso. Quando o Sesc Belenzinho ainda era fábrica, que não é esse Sesc bonitão, né? A gente dava aula num jardim que tinha lá na fábrica. E eu dava aula de Lincoln. Naquela época eu estava dando aula de Lincoln. Chegou uma moça chamada Ivonete, e ela falou para mim assim, olha, Jane, eu achei esse livro no sebo, que é aquele livro que eu postei aí, numa época eu mostrei uma vez. E assim, como eu não mexo com essas técnicas, eu acho que você vai aproveitar melhor. Eu vou te emprestar esse livro. Só que nunca mais ela voltou para a aula e o curso acabou. Aí, alguns anos depois, eu vou para a China, aprendo o Qigong da Garça lá. Quando eu volto para São Paulo, eu vou na minha biblioteca, eu abro aquele livro e falo, caramba, olha, é o Qigong da Garça. Tá vendo aí? Tá vendo? Aí eu falei, eu tenho que ensinar, né? Sim. Graças a Deus. E eu vou aprender. Vai, como diz a Luz, você tá aí? Vai virar uma passarinha já. Todo mundo vai sair voando. Maravilhoso. Então, e foi assim que eu comecei a trabalhar com o Qigong da Garça e acredito muito por conta disso, né? Dessa sincronicidade que teve. Nossa, fantástico. É sensacional, fantástico. gente. É o máximo, né? Aliás, as coisas que você... As coisas que você tem contado pra gente aí realmente são sensacionais, são espetaculares. Tudo vai se casando, né? Vai casando, vai casando. Vamos lá. Tá, e aí você voltou à China depois? Voltei. Aí em 2012, a Lúcia Li virou para mim e falou assim, Jane, eu não tenho saúde mais para voltar para a China. Você não quer levar sua mãe para ver a China? Nessa época, ela falou, eu banco tudo, porque a China estava super barato naquela época, né? Era um para um real para um. Ela estava tudo muito barato. Eu ainda hesitei, né? Mas aí essa minha filha, Carol, virou para mim e falou assim, eu também quero ir. Olha. E a Lúcia falou assim, então vai, né? Vai que eu posso bancar, eu estou bem para bancar essa viagem. E aí a gente foi para levar minha mãe para rever a China e passar pelos lugares onde ela morou. Olha que maravilha. Nós não conseguimos ir na cidade onde ela nasceu, que era Harbin. Não era nem Harbin, era do lado de Harbin, que era muito para o norte, e ali perto da Rússia já. Mas nós passamos em Pequim, Xangai e Hangzhou. Em Hangzhou ela estudou, ela fez a faculdade lá. Em Pequim ela morou um bom tempo e em Xangai também ela morou um bom tempo com a família dela. Então essa segunda vez a gente foi para fazer esse tour com ela. Né? Ainda tem muita gente lá ainda? Muitos parentes lá? Não, não tem mais. Não tem? Praticamente não tem mais ninguém. Nem dos meus pais, nem dela. Acho que do meu pai acho que tem um tio, mas que a gente também, naquela bagunça do comunismo, e da minha mãe acho que não tem mesmo. Não tem mais ninguém lá. E todos aqui. Ou nos Estados Unidos. E aí a gente foi circulando por esses lugares. E dessa vez, o que foi interessante, porque a primeira vez que eu fui, a gente tinha um tutor, né, que ficava com a gente, para levar a gente para os lugares, que falava chinês, e inglês, que a maioria dos estudantes daqui eram brasileiros e falavam inglês. E o meu tutor me acompanhava, então era mais fácil, ele sabia tomar o ônibus, os lugares. E essa vez eu estava sozinha com a Carol e a minha mãe. Eu falei, mas a minha mãe não vai falar chinês, né? Ela estava viajandona lá. Assim.
E eu tendo que ralar no meu chinês. Foi bom porque eu super desenvolvi o meu chinês lá. Tá vendo? Não sei ler. Tá não sei vendo? ler. Passamos também um mês lá, né, fazendo esse tour. Aí já pegamos a modernização da China muito forte, né? Hoje deve estar mais ainda. E aí, quando a gente voltou, e aí, dona Ali, gostou da viagem? Gostou da China? Gostou da... Ah, eu não, tá tudo uma porcaria lá. As pessoas 30 dias. não tem mais aquele, não tem mais aquele sentimento, porque ela diz que ela é maoísta, né? Não tem mais aquele sentimento pela nação, todo mundo de qualquer jeito. Cabelo Eu falei, louro. bom, não, uma loucura, uma loucura. Mas enfim, eu fiz a minha tarefa, cumpri minha tarefa, Sim, sim, voltei. lógico, lógico. E aí não fui mais, porque olha, gente, é uma viagem. Nossa, eu imagino, eu imagino. Vontade de ir para lá e tem que ir para ficar um bom tempo, porque senão é muito cansativo. Imagino, nossa, um dia viajando. Mas eu fiquei feliz porque, olha, o que eu descobri que eu sabia falar, né? Porque aí na necessidade você... Aí foi nesse ano que a gente foi conhecer, assim, pessoalmente eu já conhecia, mas que a gente foi visitar o Dr. Zhuang em Xangai, que é o criador do Kung Fu. E ele já estava bastante debilitado, né, que ele tinha tido um AVC, estava assim na cadeira de rodas. Quando a gente foi na residência dele, fomos muito bem acolhidos pelo filho dele, que é como é que é, Geraldo, o nome do filho? Eu chamo ele de Zonzinho, mas não pode falar Zonzinho. Não conheço, não. Não. Bom, é o filho do Dr. Zhuang, que assim, nossa, foi muito acolhedor, nos levou para ver os lugares, e foi muito legal ter visto o Dr. Zhuang, e assim, 2 anos depois ele faleceu. Sim. Muito legal. E fala um pouco pra gente das práticas, das praças lá, do incentivo que os idosos, os jovens têm de todos os dias praticarem diversas coisas. Fala um pouco pra gente. Olha, as praças lá é assim, é um circo ao ar aberto, ao céu aberto, né? Porque, Ao ar assim, livre. tem desde ao ar livre, todo mundo, sempre tem alguém jogando xadrez lá, tem gente que leva o passarinho para se confraternizar com os outros passarinhos que eles têm lá, uma gaiola toda bonitona. E você pensa num tipo, pensa num tipo de prática corporal. Tem lá dança de salão, dança com fita, dança sem fita, acrobacia, tai chi, lian kun, qigong, e é todo mundo, imagina, a China com aqueles bilhões e bilhões de pessoas, todo mundo, um do lado do outro, cada um com seu aparelho de som, mas não é essa caixinha que eu uso, que você usa, é aquelas caixas, microfone, e ninguém tá nem aí, sabe? O cara tá gritando aqui uma coisa, o outro tá dançando lá, o outro tá meditando lá, e eles conseguem se isolar e ficar na deles. Cada um no seu mundinho. Aqui, um do lado do outro, né? Na aglomeração, né? Um do lado do outro. Aqui você tá fazendo um negócio, se tem um cara que tá lá fazendo, sei lá, um hip hop, você já fica incomodado. Lá não, lá tá, cada um vai fazendo o que tem que fazer. E tem de tudo. Agora, os jovens fazem muito uma dança que todo mundo faz junto, sabe? Tem uma mocinha lá na frente, mas uma dancinha moderna, assim. Mas, assim, são milhares em todas as praças. Assim. Você vê milhares de jovens fazendo. Então, sempre tem alguém fazendo. O tai chi mesmo, hoje em dia, essas práticas mais meditativas, eles estão perdendo um pouquinho o campo na China. Está vindo para cá e lá está acabando. E lá está começando a ter outras coisas, yoga, aeróbica, musculação, porque é o natural, né, do intercâmbio. E uma coisa curiosa, quando foi a primeira vez, os alunos da universidade pediram, pelo amor de Deus, para eu dar uma aula de samba para eles. Samba? Eu falei, vamos sambar.
e deu uma aula de samba, eles acharam imagina eu sambando, gente. Eles acharam o máximo. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Eles acharam o máximo a aula de samba que eu dei lá. Falei, ó, legal, já posso enganar um pouquinho. E foi isso, foi muito bom. Maravilha, maravilha. Nós aqui temos dificuldade de inserir os jovens nas nossas práticas corporais. E eu acho que isso hoje em dia está melhorando bastante, né? Eu consigo perceber, quando eu converso com gente daí do Brasil inteiro, a adesão de jovens, mas não jovens adolescentes, jovens de 30, 40 anos. Né? Porque antigamente o Tai Chi, o Qigong, o Lian Kun eram práticas de idosos, para idosos, teoricamente, o que se pensava. Né? Quando, na verdade, deveria ser prática para nós e adolescentes, para conservar essa energia até ter uma longevidade maior. O que a gente poderia fazer para inserir esses jovens um pouco mais cedo nessas práticas corporais? O que você acha que poderia acontecer? Eu estou vendo uma pergunta aqui da Lilian, perguntando se praticam mais Lian Kun ou Tai Chi, né? Eu acho que depende da cidade. Se for em Xangai, onde é o Lian Kun, onde foi criado, Lilian, ele é realmente mais praticado, mas o Tai Chi igualmente também mas é mais pelos idosos também. Agora, tem lugar que nem sabe o que é o Lian Kun, né? Eu estava lá ensinando o Lian Kun para um colega nosso lá, e tinha um pessoal correndo de lado, e falou assim, pô, que exercício é esse? Eu falei, Lian Kun. Ele falou, eu não sei o que é isso. Eu falei, só falta eu, Jane, vinda do Brasil, ter que ensinar Lian Kun para um chinês, né? Ok, Olha, mas tudo deixa eu bem. abrir um parêntese rápido. Isso a gente passa aqui na Bahia. Porque quando você fala que é baiano, aí, é a capoeira. Não é todo baiano que sabe capoeira. Tá? Isso a gente passa aqui também, tá? Então, fecha o parêntese e continue. Você vê que é geral, né? Que não é uma coisa de país, né? Pensou em chinês, aí você pensa logo Kung Fu, tá? Pensou em baiano, capoeira. Não é assim. Não é assim. Mas continue. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho primeiro que é uma coisa energética, Geraldo. Eu acho que o jovem, aí é uma opinião absolutamente minha, tá? Ninguém me falou isso e eu também não sei. Mas é isso que eu estou buscando mesmo. Sua opinião. É uma opinião minha. Obrigada. Eu acho que assim, a energia do jovem, ele é yang. Demais. Então, para ele, não dá para ele ficar fazendo tai chi, qigong, sabe, ficar parado. Eu falo por mim, porque eu com 15 anos para fazer tai chi, é um sofrimento. Sabe, você ficar ali, ou você entrar em estado de meditação, a não ser que você seja uma alma reencarnada, né, de algum Ricochet. monstro, né? Mas assim, não dá, porque a energia dele é yang, ele tem que usar aquela energia, então ele tem que jogar bola, ele tem que fazer, tem que dançar, tem que fazer uma outra coisa. Esquisito seria se ele fizesse uma prática meditativa, mas eu acho que dentro disso você pode incluir, sim, alguns trabalhos de como um treinamento ou uma preparação para que ele possa se desenvolver melhor na prática do futebol, do basquete, do esporte que ele queira. Até do estudo, né? Da educação em si. Nossa, hoje eles estão usando, né? Isso, é aí que eu queria chegar, mas vamos lá. Mas você tem que ter o quê? Uma pedagogia para chegar nisso. Né? Isso aí. E o chinês... Olha, Deli aí. Oi, Deli. O chinês... obrigada. Ela está dando o nome do filho do Dr. João. Gente, desculpa, hein? O Joãozinho que me perdoe. É o Joãozinho. Eu vou até anotar aí, Deli. Obrigado, Deli. Uma vergonha. Né? Não é não. Não, porque em chinês a gente chama ele de Joãozinho mesmo. Né? Pronto, ele é Joãozinho.
Porque é uma maneira íntima. Eu sou Xiao Mei, é porque eu sou Janinha, né, em chinês. É uma intimidade, mas não pode, né, quando a gente ouve falar. Pode ir, pode ir. Interferências domésticas. Ah, eu tô aqui já, daqui a pouco acontece. É. Olha, nós vamos precisar encerrar, mas a gente vai voltar, Encerrar. porque a gente vai ter que conversar mais algumas coisas aqui, já são 55 minutos, nem chegou na metade. O papo tá tão bom que tá fluindo, fluindo, fluindo. Já foram 55 minutos, eu tenho certeza que o pessoal tá aí e ainda quer ouvir o restante. Então a gente daqui a pouco vai ter que encerrar, tá? Termina aí essa parte rapidinho pra gente Deixa eu voltar. responder. Eu nem lembro mais onde eu estava, aqui que eu estava falando. De como é que Estamos inserir falando com relação... Sim, sim, sim. E aí, como isso é bom para... sim. E precisa, então você precisa de uma pedagogia para fazer isso, Sim. né? E o chinês, ele não tem essa pedagogia. A pedagogia dele é pragmática. Faço, eu falo e acabou. Pam. É ó, certinho, um quadradinho, acabou. Acabou. Aqui não, a gente usa tem que usar vários recursos e tal para inserir a pessoa, né, a criança, o adolescente. Tanto que nos SESCs, eu fiz muito trabalho com criança e até com criança pequena mesmo, de 3 a 6 anos, e deu muito certo. Mas por quê? Porque eu vou lá com um tambor, fico batendo tambor, aí depois faz uma postura da árvore, aí vai, depois pega a estrelinha no céu, joga lá para a terra, sabe? E aí você usa uma pedagogia que aqui é necessário, mas lá na China não tem, você não tem questionamento. Lá na China, você vai fazer imposição. e acabou. Acabou. É. Não tem. Isso na minha cultura, na minha educação também foi assim. Então, é por isso que eu tô aqui, né? Ó, então vamos encerrar. Vamos encerrar? Tá? Eu vou encerrar. Volta todo mundo.